Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Sim, que bom, nos encontramos em mais uma edição do programa Cidade Aberta, que está começando aqui no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Você já sabe, o que acontece em Farroupilha, você só vai ver aqui na TV Cidade as imagens de Farroupilha do nosso dia a dia. Você acompanha, claro, somente conosco na nossa TV Cidade. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa de hoje propõe uma reflexão, propõe também uma discussão sobre uma das atividades que marca muito Farroupilha, marca a região, o próprio Brasil também, enfim, o mundo, o comércio. Nós no Brasil estamos atravessando um momento de crise na política, que por extensão chega até a economia, e de uma forma geral estamos num momento ainda bastante difícil do ponto de vista econômico. O comércio sente as dificuldades, a indústria, o segmento de serviços também não atravessa um bom momento na atualidade, em função de todos esses panoramas, todos esses conjuntos, ingredientes que podem estar deixando a situação econômica um pouco mais difícil. O comércio também tem amargado algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo está se reinventando. E para falar sobre o assunto, nada melhor do que o vice-presidente de comércio da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha e também diretor administrativo, financeiro e de TI de uma das maiores redes de varejo do sul do Brasil, a rede de lojas Colombo, o Gilberto Galafassi. Galafassi, uma alegria muito grande te receber aqui nos estúdios da TV Cidade. Seja bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Espero poder satisfazer aí o anseio, né, de a gente trocar uma ideia aí. Com certeza. Bom, experiência no comércio tu já tem alguns anos, algumas décadas. Podemos dizer hoje que o comércio também atravessa um momento diferente de crise e de dificuldade? Sim. Por quê? Porque o comércio é onde as pessoas exercem o seu poder de compra. As pessoas trabalham e exercem, vão se satisfazer as suas necessidades do comércio. Obviamente, a economia tem passado, você falou no começo, a questão de credibilidade, a questão de crise que se instalou, que foi aos poucos se instalando, e o comércio não foi o primeiro a entrar em crise, mas no meio ele acaba tendo a consequência da crise. E alguns comércios, algumas situações têm mais ou menos consequências, sofre mais ou menos consequências. O comércio, ele geralmente nunca é o primeiro a entrar numa crise, geralmente a indústria vai antes. Sim. Mas, por contrapartida, o comércio é um dos últimos a ser de um fenômeno de crise? Depende dos fundamentos que a gente, se nós fizermos, se o país fizer as mudanças estruturais que são necessárias fazer, talvez não, porque existe uma demanda reprimida, as pessoas têm necessidade de substituir produtos, de consumir mais. O consumo, ele é a satisfação, a economia, a gente tem que a satisfação das necessidades humanas passa por essa questão de satisfazer, vamos dizer, o mínimo. E como você tem um apelo muito grande dos produtos e você tem uma mudança tecnológica, uma série de coisas, as pessoas têm vontade de trocar, têm vontade de fazer. É claro que elas estão limitadas à sua capacidade de poder exercer isso com tranquilidade. E aí você tem a questão da inadimplência, que tem aumentado muito. Que tem aumentado. E outra coisa... E não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Se numa família uma pessoa fica desempregada, ela acaba contaminando os outros da família, porque os outros têm que acabar suprindo eles. Então a gente vê, às vezes, pessoas que entram na questão de inadimplência não por serem mau caráter, absolutamente, por realmente não terem capacidade de poder cumprir aquilo que elas se comprometeram. O desemprego talvez seria o fantasma mais assustador do ponto de vista de uma certa estagnação e retração do comércio como atividade econômica? Com certeza, porque a pessoa, a primeira coisa que faz quando vê o seu emprego ameaçado, não necessariamente até fica desempregado, mas vê ameaçado, ela para de consumir, ela para de trocar, ela para de reformar a sua casa, ela para de fazer coisas na sua casa, até de comer, né? Vamos dizer assim, de se divertir nessa Mudam parte. hábitos. Mudam os hábitos por uma questão de adaptação.
Certo. Você falava da inadimplência. A inadimplência aumentando, ela é externa de que o cidadão ele está com dificuldades econômicas, ou seja, ele fez aquela compra, adquiriu aquele produto, mas no momento ele não tem mais a condição de pagar aquele produto. Então, é um momento de dificuldade. Aumento de inadimplência, até que o cidadão estiver inadimplente, muito difícil que ele volte a consumir. Exatamente. E as empresas acabam então fazendo também restrição ao crédito. As companhias, assim como as pessoas têm receio de entrar em inadimplência e acabam mudando seus hábitos, as empresas do comércio, os bancos, né, as instituições que lidam com o consumidor, acabam também fazendo restrições ao crédito, sendo mais rigorosas nas suas análises e principalmente porque em muitas empresas, eu não falo só no caso da minha empresa, eu falo mais tecnicamente, né, você tem o que chama de credit scoring. Então, às vezes, você não recebe crédito por quê? Porque aquele grupo de pessoas, naquela faixa etária, tem uma tendência maior do que o outro grupo de pessoas em outra faixa etária de entrar em inadimplência. Às vezes, uma vez só tinha a questão de SPC. Certo. Você ia numa loja e você via aquela pessoa ir lá atrás, pegar o telefone verde e ligar para uma instituição para o SPC. Era o trauma do... Vem cá, o Leandro Adamati está no SPC. Não está. Era a pergunta, você tinha poucos instrumentos. Com o passar do tempo, hoje, quando você digita um CPF em qualquer instituição, ela consulta tudo e aí automaticamente. E se você tem endividamento em qualquer empresa, vamos dizer, você acaba tendo então acesso. E hoje você tem a Serasa, né, que tem as informações também positivas das pessoas, e obviamente que aquelas que não têm positivas acabam tendo as informações negativas. Então, se nós no passado tínhamos a possibilidade de ficar devendo para alguém e aquilo ficar escondido, com a informação aberta você tem muito menor possibilidade da pessoa conseguir se esconder. Belafácio, nós tivemos no passado, e não num passado muito remoto também, mas enfim, num passado em que as pessoas acabaram consumindo bastante em 2011, 12, 13, até por uma questão, por uma vontade política, alguns incentivos. Houve aquele ápice no consumismo. Aquilo foi bom, não teria sido uma bolha, e agora nós estamos pagando também por aquele incentivo, daqui a pouco, exagerado no consumo? Eu diria que não. Eu diria que não. Por quê? Porque, de fato, nós passamos quando o mundo entrou em crise em 2008, o Brasil estava muito bem obrigado com as suas reservas, com as suas coisas em dia. O que veio a agravar? Duas coisas, na minha opinião, como técnico, como uma pessoa que vive o dia a dia de empresa de varejo e sente isso. Você falou antes da questão do desemprego. Principalmente quando se mascara. O que acontece? Quando se mascarou um pouco essa questão de colocar, de transformar os números de desempregados, eles não são muito claros. Se mudou a forma de fazer uma conta. E se você fala com os economistas, poucos têm o histórico de como de fato estaria se fosse no modelo anterior. Então você teve uma mudança de forma de calcular isso. E você também fez uma coisa, você mudou as idades das pessoas terem acesso ao trabalho nesses últimos anos. Verdade, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, e não era crime trabalhar numa fábrica com 11 anos. Hoje Só não podia ter carteira assinada, com 13 assinei minha carteira. Claro que aos 48 eu tive o direito de ir lá no INSS e dizer, olha, eu paguei 35 anos, eu sou um aposentado. Eu também tenho renda eu tenho aposentadoria. Então o que ocorre? Hoje, uma pessoa que entra no mercado de trabalho, ela só consegue começar a trabalhar formalmente aos 18 anos de idade. Me espanta quando nós fazemos lá, contratamos menores aprendizes, né? E a gente chama de menor aprendiz, e comparece lá pessoas de 20 anos, 22 anos de idade que nunca trabalharam. Isso mostra a realidade. Isso mostra a realidade. Então, o que você tem? Você teve uma mudança de acessibilidade. Com isso, os níveis de desemprego ficaram teoricamente melhores. Não bem espelhados ao mesmo tempo. E não bem espelhados. Aí o que você teve? Aí vamos lá analisar o seguinte, aí você tem a questão da consequência na questão da Previdência, que o déficit da Previdência é muito alto, porque você tem pessoas que recebem e poucas pessoas que pagam pelos outros. Quando você faz com que muita gente comece a trabalhar muito mais tarde, também é um problema.
Por quê? Porque não tem gente nova entrando para pagar essa conta. Então, até você acomodar, você muda de... Quando você muda de metodologia, você tem uma consequência com isso. E o país mudou de metodologias, de calcular o desemprego, de permitir as pessoas trabalharem, e criou uma falsa sensação que estava melhor. E, de fato, o desemprego não era isso. Se você considerar, se você botar todo mundo de volta, e por quê? Se você trabalha, na minha opinião, de novo, com um número falso, você toma decisões erradas. Você se engana. Você se engana. Porque é o seguinte, você tem países como a Espanha, com determinada faixa de pessoas de uma idade que tem 25% a 30% de desemprego. O que eles fazem? Como isso, eles têm aquele número verdadeiro, eles trabalham em cima disso. Como a gente não enxerga a realidade, você toma a decisão. É como se você tem que atirar num alvo e você mascara... com os olhos vedados. Você está com os olhos vendados e você mascara o alvo. Você vai atirar e vai acertar em todos os lugares, muito menos no alvo. Que no alvo é difícil acertar olhando, imagina, não olhar. Assim, de uma forma simples, não sendo aqui muito complicado, eu diria que é um pouco disso, nessa questão. De quem vive o dia a dia e sente que as pessoas... isso na pele. Agora, é inegável que nós estejamos atravessando um momento de dificuldade econômica, mas esta crise, que talvez se batiza como econômica, ela teria o seu nascedor lá no meio político, no berço político? Com certeza absoluta. Essa crise, ela vira financeira, ela vira uma crise financeira, uma crise tecnicamente que vai para a questão de dinheiro, porque ela começa na credibilidade. A crise é de credibilidade. As instituições perderam a credibilidade. Quando você olha para a grande imprensa, vocês também têm que divulgar, e você só vê aquele cano saindo dinheiro lá, as pessoas gravaram aquilo faz mais de ano que a gente só vê e a gente acaba não acreditando. Sim. Como é que você vai imaginar que uma empresa como a Petrobras tenha... Que era a maior empresa do Brasil e uma das maiores da América Latina. E entre uma das maiores do mundo, que o mundo aplicava dinheiro aqui. Aí aplicava, vamos dizer, apostava na Petrobras. E o pré-sal e não sei o que, você criou uma série de fatos que não se confirmaram e que se confirmaram sim os outros fatos, que em função da voracidade de se manter no poder, da necessidade de se manter, criou essa trama que está aí, que não termina nunca, né? Já está na não sei quantésima versão da Lava Jato e não termina esse negócio, né? E não uma centopeia. É uma centopeia que é uma centopeia, uma duzentopeia, né? Porque já está mais, vai para mais do que 100 pés. Então, realmente, respondendo a tua pergunta de novo, sim, ela é uma crise de credibilidade e que ela vai causar uma crise econômica. Você veja que esse governo, embora interino, só colocando algumas pessoas trabalhando tecnicamente, por exemplo, no Ministério da Fazenda como ministro, né, da Fazenda e como no Banco Central, injetou um otimismo. Injetou um otimismo que diz assim, hoje eu li uma entrevista do Galó, né, na Zero Hora, que ele disse que a jornalista, a Marta Esfredo, ela dizia o seguinte, né, que está despiorando, não está melhorando, está despiorando, não está ficando melhor, está ficando menos pior. É aquele ditado, está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Por quê? Porque, de fato, tem algumas coisas para situar. Claro que o governo que interviu também tem medo de fazer. Ele não tem... Até porque ele ainda é interino e talvez ele não tenha toda a legitimidade. Ele não tenha a legitimidade. E não adianta, com certeza... As coisas têm que ser feitas por alguém, seja o interino, seja o governo. Se o outro não fez, você vai ter que fazer, se não for esse, vai ter que fazer o outro. E quanto mais demorar para tomar providência naquilo que é extremamente necessário, mais difícil sair da crise, não tem outro jeito. Bom, Galafaz, continue conosco, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje. Em seguida a gente volta então falando mais sobre comércio e a pergunta que eu já deixo no ar aqui para o Gilberto Galafaz: o comércio vive um momento de reinvenção? É hora de reinventar? Em seguida ele responde a esta temática e o programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem conosco, a gente volta já já.